Olá, olá, sejam todas muito bem-vindas à nossa primeira aula do nosso primeiro módulo do Era uma Vez Efeito Sanfona. Quero dizer que eu estou muito feliz de ter vocês aqui. Espero que seja um processo maravilhoso para todo mundo. Não vai ser fácil, porque vai demandar esforço mental, principalmente nesse primeiro módulo. Vão ter altos e baixos, então vamos já gerenciar essas expectativas, mas saibam que eu estou aqui para apoiar, para dar o meu melhor também para todo mundo que entrar. A ideia é fazer aulas que não são muito grandes, no máximo 25, 30 minutos, as aulas gravadas, as ao vivo, que também vão ficar gravadas depois, vão demorar provavelmente um pouquinho mais, mas são coisas bem rápidas, bem práticas. Ao final desses 4 módulos, vocês vão ter um planner também para conseguir estar implementando tudo isso que eu estou falando. Ao final de cada aula tem resumo, quando tem exercício também. O que pode acontecer é demorar um pouquinho entre subir a aula, porque ela eu já consigo subir no mesmo dia, e o material da aula ficar disponível para vocês, mas vai ficar disponível também. E quando tem exercício, vai ficar disponível os exercícios para vocês, mas depois, ao final dos 4 módulos, vocês vão ter um planner de implementação, em que já vai estar tudo resumido lá. Todos os tópicos principais e todas as atividades que precisam ser realizadas para que vocês consigam estar colocando em prática tudo que eu estou falando aqui, porque precisa se dedicar também. Então, esse primeiro módulo, ele vai ser todo direcionado para a tríade do autocontrole, que é uma técnica de reprogramação mental, que tem como objetivo mudar a mentalidade, recuperar o autocontrole para tu finalmente emagrecer e se manter magra. Como é que ele vai funcionar inicialmente? Essa primeira aula aqui, conceitos básicos para mudança de mentalidade, tá? Aula 2, como aplicar no dia a dia a tríade do autocontrole. Aula 3, por que que dietas pioram esse descontrole, né? O que que tem a ver? Por que que tu chegou até aqui hoje? Como é que tu chegou até aqui hoje? Então, tu também vai ter essa base de por que que tu faz o que tu faz hoje, que vai te ajudar também a entender esses pensamentos, essa mentalidade, e tu vai conseguir ter mais conhecimento sobre si mesma para conseguir estar colocando tudo que a gente for trabalhar nas aulas em práticas. Então, primeiro, vão ter uns conceitos básicos aqui do como assim, né? Que são, por que que eu preciso mudar minha mentalidade? Por que que só fazer dieta não tá dando certo? Por que que eu tento controlar a... Por que que tu tenta controlar a tua alimentação, mas tu acaba sempre chutando balde? É porque tu tá sob efeito dos pensamentos que engordam. E aí a gente já vai entender quais são e como reconhecer. Mas antes de tudo, a gente precisa entender aqui um conceito muito básico que já vai estar te ajudando também na tua autoobservação, tá? Por quê? Todo esse trabalho que ele é mental e que ele é emocional, e também mais lá para frente, no questão de ajustes de quantidades da alimentação, tu vai perceber ao longo do processo que tudo é muito interno, é um processo muito interno, muito de autoconhecimento, muito de autoobservação, para depois tu conseguir colocar em prática aquilo que precisa ser colocado em prática para te emagrecer. Vamos entender na prática, então, essas duas situações aqui? Pensamentos geram emoções que geram comportamentos. Vamos pensar numa situação. Ganhou uma barra, uma caixa de chocolate de presente da mãe, da avó, na Páscoa, do namorado, do marido, da namorada. Existem duas opções. A primeira opção, que provavelmente seja a frequência que tu tá vibrando hoje, seja essa aqui. Tu vai se deparar com essa barra de chocolate, com essa caixa de chocolate, ou a gente já vai entender outras situações também que vão fazer com que tu ganhe peso, e aí tu vai pensar.
eu não deveria estar comendo isso, mas já que eu comi, eu vou chutar o balde. Esse pensamento, ele vem da onde? De uma ideia de que é errado comer determinadas coisas e tu já vai entender o quanto isso é prejudicial, tá? Qual é a emoção e qual que é o sentimento que pensar dessa maneira vai trazer para ti? Culpa, medo, às vezes frustração, né? Ansiedade para comer, tu vai querer chutar o balde. Qual vai ser o comportamento resultante? Tu vai chutar o balde, né? Isso que tá na tua cabeça acaba se transformando aqui no nesse campo físico, digamos assim. Então, o pensamento gerou essa emoção, que gerou esse comportamento resultante, que é chutar o balde. Da onde que vem essa ideia, né? É errado comer isso. Então, algum outro pensamento bem comum é errado comer isso. Então, tu vai sentir culpa, medo e tu vai comer muito. Vamos entender melhor o quanto essa relação entre pensamento e emoção vai influenciar. Tu vai entender melhor agora no que deveria ser o teu normal e no que tu vai aprender a pensar desse jeito. Tu vai ter técnica, tu vai ter exercício para colocar em prática essa mudança de mentalidade, essa transformação do pensamento que engorda para o pensamento que emagrece. Agora a gente está na mesma situação e daqui uns dias, daqui uns meses, eu tenho certeza que tu vai estar pensando dessa maneira também. Pensamento que emagrece. Tá tudo bem comer isso. Eu não vou engordar de comer uma porção de chocolate. Qual que é o sentimento, qual que é a emoção, qual que é o sentimento que tu vai ter aqui? Tu vai se sentir tranquila, tu vai se sentir segura, tu não vai ter medo de comer. E qual vai ser o comportamento resultante? Tu vai comer apenas uma pequena porção. Por quê? Porque quando tu tá com um estado emocional mais equilibrado, tu vai conseguir agir de maneira mais racional. Tu não vai estar na loucura, tu não vai estar desesperada para comer porque tu não pode comer isso aqui, porque tu não pode comer isso, mas já que comer, então eu vou chutar o balde. Não, tu vai estar tranquila, tu vai ter entendido a, a pensar de forma mais racional, a agir, aliás, de forma mais racional. Por quê? Porque essa ideia de eu não deveria estar comendo isso, essa ideia de é errado comer, chocolate engorda, daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais sobre esse pensamento também. Tu vai ter entendido, tu vai ter se questionado e, e tido uma resposta mais assertiva através daquela situação. Então, quando tu tá se sentindo tranquila, tu não só em relação à comida, mas na vida mesmo, tu tende a agir de maneira mais realista, a agir de maneira mais funcional, né? Que tu vai conseguir ter um raciocínio que vai fazer com que tu chegue naquela resposta final, naquele comportamento que tu quer. Então, por exemplo, vamos pensar numa situação extra-alimentação aqui, teu namorado não tá te atendendo. Tu pode pensar que ele tá te traindo, tu vai começar a sentir medo, insegurança, raiva, frustração e vai brigar com ele. Ou tu pode simplesmente pensar que ele tá ocupado, que ele tá conversando com um amigo, que ele não pode atender. Olha a diferença da emoção, olha a diferença do pensamento, né, que gera a emoção. Tu vai ficar tranquila, tu vai pensar, ok, depois tu conversa com ele, tu não vai catastrofizar a situação a partir do momento em que tu consegue ter um controle de pensamento, que vai resultar também em um controle emocional na tua vida, nos teus comportamentos e na tua alimentação, tá certo? Pensamentos geram emoções que geram comportamentos. Se eu tenho pensamentos que me deixam tranquila, eu vou comer pouco. Se eu tenho pensamentos que me deixam nervosa, culpada, frustrada, eu vou. Tu vai chutar o balde, porque tu não vai ter a,
a racionalidade necessária naquele momento mesmo, sabe? Aquela sagacidade, aquele saber lidar com a situação. Então, por exemplo, aqui, uma coisa que é muito comum no momento de raiva, no momento de discussão. Não, peraí, deixa eu esfriar a cabeça, depois eu penso melhor nisso. O que que isso vai resultar quando tu consegue ter esse tipo de maturidade mesmo, de pensamento, de mentalidade? É melhor eu esfriar a cabeça? Tu vai evitar uma discussão. Agora, do contrário, tem alguma situação que tu tá fazendo alguma coisa, um MasterChef, tá o cronômetro lá indicando que falta 30 segundos. Tu tem duas opções. Tu pode pensar, ok, vou fazer o que eu posso nesse tempo, ou tu pode começar a ficar muito nervosa, vai lá e vai fazer tudo errado. Então, aquilo que a gente pensa influencia no que a gente sente, que influencia no comportamento. Olha só, eu penso, eu sinto, eu me comporto. Então, conforme tu for dominando essa arte dos pensamentos e das emoções, tu vai conseguir se comportar de um jeito de uma pessoa que emagrece. Como é que uma pessoa que emagrece, aliás, e se mantém magra se comporta? Será que ela chuta o balde cada vez que ela vê uma oportunidade de sair da dieta? Será que ela chuta o balde cada vez que ela vai numa pizzaria, que ela vai comer sushi, que ela chega no final de semana, que ela vê um chocolate? Ou uma pessoa que emagrece e se mantém magra, ela tem comportamentos equilibrados? Fazer dieta, pesar tudo bem direitinho, chegar no final de semana chutar o balde, não é equilíbrio, tu tá vivendo num 8 ou num 80. Então, tu precisa chegar num ponto em que tu consiga pensar de um jeito que a comida, a forma que tu se relaciona com a comida, a forma que tu enxerga a comida, te traga tranquilidade, te traga serenidade, leveza, segurança, e não medo, culpa, frustração, saca? São situações bem diferentes que vão resultar em coisas diferentes também. Nesse caso aqui, ou tu vai comer menos, uma quantidade ok, um pedacinho de chocolate, ou tu vai comer uma barra de chocolate inteira. O que vai mudar é a forma como tu tá reagindo a essa situação. E a tua reação a essa situação, ela tem origem na forma que tu pensa sobre isso. Na segunda aula, tu vai aprender como uma técnica para inverter esses pensamentos que engordam em pensamentos que emagrecem. Então, tu vai aprender como mudar essa mentalidade. Porque, às vezes, o que acontece muito é que tu até tenta pensar de um jeito diferente, mas depois esse pensamento já acaba se perdendo na tua cabeça, ali naquele turbilhão de emoções que tu tá sentindo, e tu não consegue colocar isso em prática. Muitas vezes acontece também. Eu sei que chocolate não engorda, mas na hora de comer eu chuto o balde. Por quê? Porque tu não tá conseguindo ter esse manejo adequado da situação. Então, tu vai aprender na segunda aula como sair do, aqui ó, do eu não deveria estar comendo isso, mas já que eu comi, vou chutar o balde pro tá tudo bem comer isso, eu não vou engordar de comer uma porção de chocolate. Tu vai entender como mudar isso através de técnica, não é vozes da cabeça, embora sejam as vozes da cabeça, mas tu vai ter uma técnica, tu vai ter um embasamento para fazer isso e aumentar essa tua habilidade de se autocontrolar. Quais são os pensamentos que engordam e como reconhecer ele? São basicamente todos aqueles pensamentos em que o comportamento resultante vai ser tu comer demais. Como é que tu vai reconhecer esses pensamentos? Vamos lá. Primeiro que eles passam muito rápido pela cabeça, tá? Eles são automáticos, então já existe a conexão na tua cabeça entre situação e forma de pensar, como se sente e o comportamento resultante. Já existe, já é um hábito. Tu, tu tem uma situação, tu tem uma barra de chocolate, tu pensa, tu sente, tu age, tá? E
como é que tu vai começar a entender em quais situações e quais pensamentos que engordam tu tá sendo vítima. Cada vez que tu passar por uma situação desafiadora, fim de semana, muita disponibilidade de comida, TPM, férias, jantas, quando tu se deparar com alimentos em que tu acha que são proibidos, que tu não deveria comer, que são errados, doce, chocolate, pizza, pão, massa, tu vai parar e se perguntar o que está passando na minha cabeça agora. É mais fácil, inicialmente, reconhecer a mudança na emoção do que o pensamento em si, porque ele passa muito rápido pela tua cabeça e tu agora, nesse momento do programa, tu não tem a habilidade ainda necessária para reconhecer esse pensamento, mas tu vai aprender como fazer isso. Como que é uma das formas? Cada vez que tu chegar num lugar que tu vai jantar e tu começar a sentir medo, começar a sentir culpa, tu vai perguntar: o que que tá passando pela minha cabeça agora? O que que eu tô sentindo agora? De onde vem esse sentimento? O medo é de engordar, a culpa é por estar comendo algo errado na tua concepção. Não que chocolate engorde, não que pizza engorde. Na tua concepção, na crença que tu tem aqui dentro é errado, mas não necessariamente é. E tu vai aprender como entender isso, como chegar nesse nível de, nossa, não é errado comer. Na segunda aula, através de técnicas de para questionar esses pensamentos. São algumas perguntas específicas que tu vai poder se fazer e tu vai conseguir estar colocando em prática, porque na próxima aula já vai ter atividade também. E uma ansiedade por querer comer muito, aproveitar essa situação que tu não, é um restaurante que tu vai e tu nunca vai, então tu começa a ficar ansiosa, é porque é final de semana e na segunda tu vai voltar pra dieta, é porque tu tá de férias e depois tu vai ter que voltar pra dieta, então tu vai querer aproveitar aquilo ali. O que que tá passando pela minha cabeça agora? Não tá conseguindo identificar o que que eu tô sentindo, de onde vem esse sentimento, tá bom? Quais são os pensamentos que engordam? Chocolate ou qualquer outro alimento engorda. Eu não posso comer pão. Eu não deveria estar comendo isso, mas já que eu comi, eu vou chutar o balde. E aí, o que que tu vai começar a perceber, tá? Existem alguns pensamentos que já tá na cara que tu vai chutar o balde, que tu vai comer demais. Por exemplo, não deveria estar comendo isso, mas já que eu comi, eu vou chutar o balde. Tu já tá cavando a tua sentença ali. Já que eu comi um pedacinho, eu vou comer o resto. Preciso aproveitar porque paguei caro. Tem que limpar o prato. Já percebe que já está bem claro ali o quanto isso vai refletir nesse comportamento. Tu não vai nem necessariamente precisar entender essa mudança de emoção. Agora, chocolate engorda ou qualquer outro alimento engorda. Eu não posso comer pão, a minha nutri não deixa. É a última vez que eu como isso. Às vezes não. Esse aqui até nem tanto, né? Mas eu não posso comer pão, meu nutri não deixa. Chocolate ou qualquer outro alimento engorda. Como assim? Tá, mas se a minha nutri não deixa, é porque é o certo. E realmente eu tenho que ter esse controle. Chocolate engorda, mas como assim eu como mais se eu penso e chocolate engorda? Como assim eu como mais se eu penso que eu não posso comer alguma coisa, mas eu não posso, eu acho que engorda. E aí, como é que isso acaba? Eu tô olhando aqui porque antes eu gravei uma aula com o meu microfone, porque ele tem um touch aqui atrás. Deixa eu mostrar para vocês ali, ó. Tem um touch aqui, não é um botão, né? Só passo o dedo ali e eu gravei a aula inteira e não, e tava no mudo o microfone. Então aqui, agora eu tô dando uma olhada, né? Porque a gente aprende muita coisa na dor mesmo. Só que assim, ó, se tu for olhar pra cá, deixa eu botar esse aqui pro ladinho pra. Opa, sumiu? Vou colocar ele aqui, ó. Por exemplo, tá? Chocolate ou qualquer outro alimento engorda. Qual é o maior medo que uma pessoa que quer emagrecer
ou que tem uma péssima relação com o seu corpo, tem. Isso a gente vai conversar bastante também aqui ao longo do curso. Depois eu vou entender melhor como a gente vai abordar essa questão da relação com o corpo, tá? Qual que é o maior medo? Engordar. Então, se tu pensa que algum alimento engorda, o que que tu começa a sentir? Medo. Se tu acha que tu não pode comer isso, por que que tu não pode? Porque não tá na dieta? Porque não, tu ouviu falar? Porque na tua cabeça essa é a ideia que tem? Eu não posso comer pão. Se eu não posso, é por quê? Porque eu vou engordar. E se eu não quero engordar, eu tenho medo de engordar. Como é que tu vai reagir a essa emoção aqui? Engordando. Engordando não, comendo muito. E aí, obviamente, o que vai fazer com que tu vá ganhando peso ao longo do tempo. Então, existem alguns que tu já vai conseguir entender o quanto isso vai influenciar no teu comportamento de comer muito, como é o caso desse aqui, eu não deveria estar comendo isso, mas já que eu comi, eu vou chutar o balde, ou alguns outros, tu vai precisar entender como tu tá se sentindo depois que tu pensa isso. Então, tu vai, agora, basicamente, tu vai começar a observar ao longo do teu dia aquilo que tu pensa, quando tu senta jantar, quando tu sai, quando tu vê uma comida, quando tu tá de férias, quando tu, enfim, qualquer situação, quando tu vai na casa da tua mãe, quando tu vai na casa da tua avó, tu vai começar a parar um pouco, tu vai sair do automático. Peraí, o que que tá passando pela minha cabeça agora? Que eu estou sentindo? Da onde vem esse sentimento? E aí, na segunda aula, tu vai aprender a como questionar esses pensamentos com uma técnica para ir conseguindo mudar ele, né? Por quê? Porque não é simplesmente pensar que chocolate não engorda. Isso é muito uma ideia muito fixa, muito forte que tu tem na tua cabeça. Tu precisa conseguir se justificar para ti mesma até que tu consiga se convencer de que realmente o chocolate não engorda. O que às vezes é difícil, porque tu passou a vida inteira pensando dessa maneira. É o que as pessoas ao teu redor falam, é o que as pessoas que tu vive, que tu convive, é uma coisa que às vezes tu ouviu lá na tua infância, a tua mãe cobrando para te ser magra e falando que tu não deveria comer tal coisa porque tal coisa engorda. Então, isso para ti até hoje é uma verdade, mas nem todos os pensamentos, nem tudo aquilo que a gente pensa é verdade. Lembra da situação que eu falei da namorada? Tu pode estar pensando que teu namorado está te traindo, mas talvez não seja verdade, é apenas uma paranoia. Mesma coisa. Não é verdade que chocolate engorda, é uma paranoia. Só que para ti conseguir visualizar isso de forma racional, de forma que tu consiga, de fato, assim, por exemplo, se alguém, sei lá, vai te falar assim, tomar água é bom. Tá, mas por que que tomar água é bom? Por causa disso, 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 e daquilo. Ah, tá, ok, agora tu me convenceu. Chocolate não engorda. Se eu chegar agora pra ti, assim, muitas vezes no estado que tu tá hoje, completamente sem autocontrole, e te falar que chocolate não engorda, ou que tu não precisa fazer dieta para emagrecer, ou que tu não precisa comer a barra inteira de chocolate só porque tu comeu um pedacinho, talvez para ti imaginar esse tipo de situação seja tipo, o que que tu tá falando? Tá viajando. Mas agora, se tu consegue ter argumentos, tu ter provas que suportem essa nova ideia que tu tá querendo incluir na tua vida, vai ficar mais fácil. E aí tu vai aprender como fazer isso na segunda aula. Vamos pensar, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Esse senso de oportunidade, né? Por exemplo, a última vez que eu como isso. Bom, hoje é dia do lixo, a gente não precisa nem falar, né? Mas esse senso de oportunidade, ele rola muito. Por quê? Já que eu comi um pedacinho, eu vou comer o resto. Tu percebe que tu tá tendo uma oportunidade para comer muito? Eu não deveria estar comendo isso, mas já que eu comi, eu vou chutar o balde. Preciso aproveitar porque eu paguei caro. Não é sempre que eu como isso, é a última vez que eu como isso. Então, é comum em pessoas que fazem dieta ou que não necessariamente no momento fazem dieta, e sim
tem uma mentalidade de dieta, tu pode fazer dieta e pode pensar assim e se comportar assim, mas tu pode não fazer dieta e ainda assim se comportar dessa maneira, é porque a tua mentalidade, ela tá uma mentalidade de dieta. Então, qualquer oportunidade para chutar o balde, para comer alguma coisa de fora da dieta, tu quer aproveitar. Por quê? Porque a dieta vai te trazer esse sentimento de restrição que tu também vai entender melhor como lidar com ele ao longo do programa, ao longo das aulas, ao longo dos nossos encontros ao vivo também. Então, agora, de primeiro momento, o que que tu precisa começar a fazer é praticar essa autoobservação aqui. Cada vez que tu passar por uma situação desafiadora, tu vai parar e se perguntar o que que tá passando pela minha cabeça, da onde vem, ou melhor, se tu não conseguir entender esse pensamento, o que que eu tô sentindo, da onde vem esse sentimento, e ir criando na tua cabeça essa relação entre, deixa eu achar aqui para vocês, essa relação entre aquilo que tu sente aqui, entre aquilo que tu pensa, aquilo que tu sente e como que tu se comporta. Para te mudar, para te qualquer coisa que tu precise consertar, seja em âmbito mental, emocional, ou seja, um chuveiro que queimou na tua casa, que estragou, tu precisa entender da onde vem o problema. Tu precisa entender, será que o problema é a resistência do chuveiro? Será que o problema é o encanamento? Porque enquanto tu não souber da onde vem, tu não vai conseguir consertar. Em relação à comida, em relação a esses pensamentos que engordam e da onde eles vêm, quais emoções tu sente quando tu tá comendo, quais comportamentos tu tem cada vez que tu sente medo, que tu se sente frustrada, que tu se sente insegura, que tu se sente culpada por comer, no que isso resulta, saca? Tu vai precisar agora ir criando essa consciência ao longo do tempo, ao longo dos dias. Não vai ser de uma hora para outra que do nada tu vai ter uma mentalidade 100% certinha, 100% voltada para aquilo que tu quer fazer, que é emagrecer, mas tu vai já ir criando essa consciência e na próxima aula a gente vai aprender, então tu vai aprender técnicas para inverter esses pensamentos que engordam em pensamentos que emagrecem. Aí sim, tu vai começar a ver mudanças na tua vida, assim, de forma, quando tu começar a pegar o jeito, cara, vai ser aquela pessoa que vai me mandar uma mensagem dizendo assim, fui na Xaria e comi meio X. Saí de férias e não chutei balde. Fui numa pizzaria e comi 3 fatias de pizza. Não chutei balde no final de semana, porque todas essas mudanças elas iniciam na tua mentalidade. Por isso que esse pilar, ele é tão importante, por isso também que ele é o primeiro pilar do nosso programa de emagrecimento. Lembrando que tu tem o meu WhatsApp disponível, logo logo a nossa comunidade também vai estar sendo formada. Qualquer informação que tiver, qualquer mudança, eu vou estar avisando isso nos nossos canais de comunicação. E escuta essa aula, reveja quantas vezes tu precisar, logo logo vai ter o resumo dessa aula também e os exercícios na próxima aula para te fazer. Lembrando que a gente também tem 2 encontros ao vivo no mês. Um vai ser para assuntos mais gerais, para tirar dúvidas, para analisar as refeições de cada uma de vocês que forem me mandando. E o segundo encontro do mês vai ser uma mentoria individual. Tive que parar aqui a gravação bem rapidinho. O segundo encontro vão ser um atendimento individual, mas com todas as meninas na sala, porque eu percebo que sempre que eu faço um curso, alguma coisa assim, quando eu vejo uma pessoa ali com os mesmos problemas que eu, com as mesmas dificuldades e tendo essa análise mais profunda do teu caso, do caso, sempre traz muita clareza para mim, é sempre muito rico e eu quis então estar trazendo isso para vocês também vão ser através de sorteios essa inscrição para ser atendida. A gente vai entendendo como tudo isso vai funcionar juntas ao longo do curso também, porque é a primeira vez que eu faço algo assim em grupo nesse formato.
E a gente vai estar. Fico muito feliz por vocês estarem confiando em mim, assim, já logo nesse início. Mas a ideia é que eu consiga estar bem próxima de vocês mesmo, assim, sabe? Bem entendendo aquilo que vocês precisam, entendendo as necessidades de vocês, para que a gente vá construindo tudo isso aqui juntas mesmo. E até essa é uma das vantagens de quem chegar aqui no curso primeiro, quem chegar assim, enquanto ainda não tem muitas alunas, porque vai conseguir ter esse acompanhamento mais perto mesmo, mais direcionado. Então, chegamos ao fim dessa primeira aula. Encontro vocês ao vivo também, encontro vocês para tirarem dúvidas comigo no WhatsApp, futuramente na nossa comunidade. Fiquem ligadas e um beijão. Até a segunda aula.